A paz do Senhor Jesus, peregrinos da jornada. Agora sim, agora eu estou plena, muito mais feliz, porque juntos vamos seguir nesta jornada de fé, meditando na palavra de Deus, agora livro de Neemias, eu ao lado do meu casca de vala, porque afinal o nome do canal é Kézia e Fernando. Que satisfação, peregrinos da jornada, estar com vocês neste propósito de 31 dias, onde hoje vamos iniciar os devocionais do livro de Neemias, que é exatamente o livro subsequente ao livro de Esdras. Inclusive, a princípio, Esdras e Neemias eram um único livro. Você sabia dessa? Pois é. Posteriormente é que houve a separação destes livros, com Esdras narrando o retorno dos dois primeiros grupos de exilados da Babilônia para Jerusalém, e Neemias relatando o retorno do terceiro grupo. E o tema central de Neemias é a reconstrução dos muros de Jerusalém, como também a renovação espiritual do povo. E diante desse tema, eu já quero ministrar uma palavra do céu para o teu coração. Enquanto há vida, há esperança. Se o teu fôlego de vida foi renovado nesta manhã, as misericórdias do Senhor também se renovaram sobre você. Por isso que há o chamado do Espírito pela boca do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto há vida, porque depois da morte segue-se o O juízo. juízo. Tem esse negócio de purgatório não, viu? É, e como você não sabe quantos dias há de viver e nem pode conservar o próprio fôlego de vida, cuida, criatura, buscar o Senhor hoje, porque Deus é o Deus dos recomeços e das segundas chances. Ele concede a oportunidade de recomeçar a quem sinceramente se arrepende e deixa o pecado que tanto ofende a Deus e, pelo seu grande poder, reconstrói o que o pecado destruiu. Mas, afinal de contas, quem foi Neemias? Como vimos, ele foi contemporâneo de Esdras e, apesar de ser um estrangeiro e cativo de guerra, tornou-se um oficial de alta posição no palácio de Artaxerxes, quase que não sai, primeiro rei da Pérsia. Lemos que Neemias foi feito copeiro do rei. E acredite, isso não era para qualquer um, não era só servir um suco, um vinhozinho, não. De todos os cargos, era provavelmente um dos cargos de maior confiança, porque o copeiro era responsável para evitar que o rei fosse assassinado por envenenamento, que era muito comum naquela época, até hoje, né? Era ele quem experimentava o vinho e precisava ser perito, ter habilidade para identificar se havia algum veneno. Meu Deus, podia morrer de graça, né? É verdade. Misericórdia. Inclusive, nós ouvimos uma mensagem recente da missionária Caroline Policarpo, né, Isso. meu bem? Fazendo uma analogia, uma comparação com esta função de Neemias com a postura que se espera de um crente de verdade. Como assim, irmão Fernando? No meio do povo de Deus, nós precisamos ser como Neemias. O veneno tem que parar em nós. Não passe adiante fofocas, conversinha, fuxicos cheios de veneno que podem destruir relações, reputações e até mesmo a vida de uma pessoa. Todo servo de Deus deve trabalhar pela comunhão, não é pela confusão, não. Por isso, peça discernimento ao Senhor para identificar o veneno naquele telefonema, Eita, meu Deus. naquela reunião aparentemente inofensiva, naquela mensagem de WhatsApp, tipo assim, oi sumido. Naquela perguntazinha maldosa, capciosa, É, com terceiras intenções. que seja você aquele que vai impedir o veneno de se espalhar. E então, temos sido Neemias na vida dos que nos cercam ou temos sido semeadores de contendas, hein? Cuidado, crente, vigia não para tu ver. Jeová te pega, te arrebenta todinho, porque coisa que ele abomina é esse povo que causa confusão e semeia contenda. Olha, se Misericórdia. até a gente não suporta Não. pessoas assim, avalie Deus. Por isso, peçamos a graça de Deus e do Espírito Santo para sermos agentes de comunhão
não de confusão e de contenda, que se o veneno vier, seja ele de natureza que for, pare em nós. Voltando à narrativa de Neemias 1, lemos o próprio Neemias relatando nos versículos 2 e 3 o que aconteceu. Leia comigo. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Pense em uma notícia trágica e desesperadora. Se Neemias não fosse um caba crente, teria reagido como muitos reagem, né, meu bem, hoje. Primeiro, postar no Instagram, se lamentar para o mundo todinho, chorar, se maldizer, ó vida, ó azar. Mas vejamos no versículo 4, qual foi a reação de Neemias. Vamos lá. Leia, meu bem. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É claro que Neemias se entristeceu, chorou, lamentou, porque ele não era um anjo. Ele era gente, um ser humano, homem como nós, sujeitos às mesmas aflições. Mas ele não fica nisso. Ele não fica no lamento, ele ora a Deus. A reação de Neemias deve nos inspirar sempre a buscarmos ao Senhor, não como o último recurso, quando não tem mais jeito, mas sempre como a nossa primeira reação. Quando você receber uma bênção, antes de tomar decisões importantes, ao levantar, ao deitar, diante daquilo que parece impossível, ou quando for assolado por notícias ruins, ore a Deus. Ore em todo o tempo. Ore sem cessar, mas não de qualquer jeito. Tem isso. Com Neemias, aprendemos como orar de uma tal maneira que nossa oração seja ouvida nos céus. Primeiro, ore para quem pode resolver o problema. É verdade. Neemias orou para quem? Ao Deus dos céus. A oração em si mesma não tem poder. Poder tem é a pessoa a quem dirigimos as nossas orações. Muitos oram aí, fazem grandes sacrifícios a deuses falsos, que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. Não adianta de nada. Mas nós oramos ao Deus dos céus e da terra, o Deus vivo, que se inclina para ouvir as orações daqueles que a Ele clamam. Em segundo lugar, faça oração intensa, contínua e perseverante. A oração para você deve ser tão natural quanto comer e beber. Precisamos perseverar a oração em todo o tempo, especialmente diante de uma causa difícil. Veremos aqui no texto que Neemias orou insistentemente por 4 meses, apresentando a situação de Jerusalém e a situação de miséria do seu povo. Tem gente que ora uma semana e pronto, pensa que orou demais. Desiste, né? Meu Deus! Terceiro, ore sempre realizando confissão de pecado. Neemias, ele põe diante de Deus os pecados do povo e não só isso, ele se inclui na transgressão dizendo: pecamos contra ti, Senhor, nós nos corrompemos, mostrando assim o quê? Quebrantamento e humildade, diferente de uns e outros aí que apresentam a Deus os pecados de todo mundo, do vizinho, do líder, do governo, todo mundo, menos os dele. Ele é o santo, o perfeito. Não te humilha não, para tu ver. Quarto lugar, em suas orações, traga à memória as promessas do Senhor. Devemos suplicar sempre a Deus pelas suas misericórdias, reivindicando com humildade as promessas que Ele mesmo nos fez. Pois é assim que Neemias ora nos versículos 8 e 9. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então
Ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Dessa mesma forma, o próprio Moisés orou pelo povo do deserto, quando lá em Êxodo 32, versículo 13, ele diz: lembra-te, Senhor, de Abraão. Que tal em sua oração hoje você relembrar as promessas do Senhor para a tua vida? Por último, ore sempre buscando a vontade e a glória de Deus e não apenas satisfazer os seus desejos egoístas, apresentando especificamente o que você precisa. Neemias pede a Deus que ache graça aos olhos do rei. Apesar de ser um homem de confiança do rei, ainda assim ele era só um copeiro. Apesar da alta posição, ainda era um escravo estrangeiro. Humanamente, ele não podia fazer muita coisa, não. Na verdade, sozinho, ele não podia fazer praticamente nada. Mas sabia que se Deus quebrantasse o coração do rei, alguma chance ele teria de ajudar concretamente os seus irmãos em Jerusalém. Que o Espírito Santo nos ajude a colocar tudo isto em prática, que nos ajude a orar e interceda por nós com gemidos inexprimíveis, glória a Deus, para que venhamos a orar segundo a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Que diante de qualquer notícia avassaladora, a gente corra para onde? Para os pés de Jesus, que Aleluia. É o nosso refúgio, o nosso abrigo nos dias incertos. E olha, Fernando, isso foi só o primeiro capítulo. Ainda teremos muitas lições a aprender através da vida deste homem piedoso. Então, vamos avante e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.